Super Mario RPG é o melhor RPG do Super Mario para o Nintendo Switch, com várias referências do universo Nintendo. O Link do The Legend of Zelda também aparece aqui, com uma outra participação especial da Samus, da saga Metroid. Ele conta a história do Super Mario conhecido dos amigos, Mallow e Geno, e juntos precisam salvar o Reino Cogumelo de uma ameaça que vem do espaço, resgatando fragmentos da estrela Star Road. E é sobre a história desse jogo e as suas referências que vou falar agora. Antes de entrar na história do jogo, vou falar aqui das pequenas referências. Depois que você enfrenta aquele chefe Bowner e recupera o Geno, com ele entrando no seu time, você pode voltar a dormir no mesmo hotel e lá você acaba encontrando aqui o pequeno Link, que tá lá dormindo. O Mario não consegue acordar o parceiro Link, mas eu não consigo parar de fazer a associação do Link com aquele jogo, o Link Awakening, que ganhou até mesmo um remake feito para o Nintendo Switch. Dentro do castelo da Princesa Peach, o Mario, vasculhando aqui o quarto dela, acaba encontrando um brinquedo misterioso da princesa. Todo mundo que repara que o Mario achou esse brinquedo sempre fica meio nervoso com ele. Fora que em determinado momento, quando o Mario vai tentar impedir o casamento à força da Princesa Peach, o Booster e o Bowser tentam encontrar junto do Mario os acessórios que a Princesa Peach estava usando, como o bracelete, a coroa e tudo mais. Se você encontra com o Super Mario super rápido, você ganha o beijo dela. Se não, vai ganhar o beijo dos rapazes. E em falar em Booster, dentro da torre dele tem aqui uma espécie de diorama que você pode passar atrás de uma cortina, e lá você acaba encontrando também uma forma de virar o Mario 8 bits, que saiu do primeiro Super Mario Bros. Não só, o castelo do Booster também tem referências, como por exemplo brinquedos que fazem referências a Metroid. A Samus Aran tá aqui, junto do Rob, que é um robozinho que era vendido com o primeiro Nintendo nos Estados Unidos, e também o carro do jogo Stunt Racer, que tá no Nintendo Switch Online. Ele é tipo o carro, só que da Nintendo. Era um jogo de corrida 3D, só que bem limitado graficamente por causa da época que ele foi lançado. Inclusive, na frente do castelo dele, no primeiro andar, no saguão, você acaba encontrando um mecha. Essa pequena coisinha aqui era, na verdade, tirada do Final Fantasy VI. Aliás, aqui na corrida dos Yoshis, você também pode ficar alimentando um pequeno Yoshi com vários biscoitos. E quanto mais biscoito você dá, você consegue fazer com que ele cresça e te dê itens. A questão é que aqui surge aquele mascote bizarro do Yoshi gordão que a gente já viu como meme. E no vulcão, onde encontramos um vendedor Toad que faz tudo, ele também guarda aqui pequenas aeronaves. Uma miniatura da Star Wing do Star Fox, a nave do Capitão Falcon do F-Zero e uma outra nave que também acredito que seja do F-Zero. No meteoro com as estrelas cadentes, com os pedidos de cada um dos seres vivos no Reino Cogumelo, aqui o Mario encontra uma estrela que tem o pedido do Luigi, que deseja apenas ajuda pro seu irmão Mario. Em uma certa noite, se o Mario acaba dormindo na Cidade Monstro, ele meio que acaba sendo visitado e não incomodado por um grupo de fantasmas, ou melhor, um bando de fantasmas mortos-vivos, como se fossem, sei lá, fantasmas do Natal passado. E é daqui que entramos pra história do Super Mario RPG. E é sobre ele que vou falar agora. O jogo já começa aqui com a Princesa Peach super abobada no meio do nada. Só que ela acaba sendo sequestrada como sempre. E quem aparece aqui nesse mundo é o Super Mario. Ele parte aqui direto pro castelo do Bowser, onde acaba enfrentando os Minions do Bowser, que são os Rubber Bros. As lutas são simples, e o Mario usa um golpe incomum. Ele dá socos, em vez de sair pulando nos outros. Sei lá, a primeira vez que eu fui jogar isso aqui foi depois de ter conhecido o Paper Mario. Então ver que ele não ataca pulando aqui, e na verdade o pulão especial, é um pouquinho estranho, mas tá tudo bem. Depois ele chega na sala do trono, mas está completamente vazio. E ele percebe que a Peach tá pendurada em cima de um lustre. Ele fica completamente desesperado, tentando salvar a Princesa Peach. E é aí que a luta contra o Bowser começa, com cada um deles em cima de um lustre, mas a luta é praticamente impossível contra o Bowser. Então, pro Mario conseguir vencer o Bowser, ele começa a quebrar o lustre, dando um jeito de fazer o Bowser cair da plataforma. E de certa forma, até ele consegue. Mas o Bowser é um pouco mais esperto. Começa a arremessar um monte de martelo, fazendo com que o Mario perca o equilíbrio e caia do lustre também. Porém, essa luta é interrompida, já que uma gigantesca espada surge do céu, quebrando aqui uma estrela mágica que teria destruído a Rainbow Road e, o pior, perfurado dentro o castelo do Bowser. Assim, o Mario é arremessado pra longe, caindo diretamente pra dentro da sua casa de forma muito conveniente. E o Toad vai correndo tentar descobrir o que aconteceu com o Super Mario. Ele vai ver só, eu vou dar um sossego-orelha nele, ele vai ver. Pra que agredir? Lá dentro, o Toad não acaba encontrando o Super Mario, que tá pendurado como se fosse sua única roupa. Ele tava apenas procurando a Princesa Peach, mas o Super Mario avisa o Toad que ela ficou presa no castelo. Assim, o Super Mario volta correndo pro castelo do Bowser para tentar fazer com que a Princesa Peach volte. Só que lá, ele fica chocado com a visão que ele tem de um ser chamado Exor.
que não só expulsa ele e quebra a ponte, mas avisa que o castelo do Bowser agora é uma propriedade da gangue Smith e que vai usar o poder do castelo para poder conquistar o mundo. Então ele explode a ponte, se livrando do Super Mario e qualquer ataque que ele poderia fazer. O Mario consegue escapar, mas assim, agora o castelo se torna um lugar completamente inatingível. Então, de volta para sua casa, ele explica tudo o que aconteceu pro Toad. Assim eles têm a ideia genial de ir direto para o castelo falar com o chanceler. Para isso, eles correm aqui dentro da Mushroom Way, que é um vale meio florido, onde tem alguns capangas do Bowser espalhados por lá. O legal é que aqui descobrimos como controlar o Mario nas batalhas. O Mario na batalha, cara, ele pode apertar botões de ataque que dão tipo um bônus toda vez que ele for bater e também ajuda a defender no momento certo. O Mario também acaba salvando o Toad de alguns Hammer Bros que aparecem aqui no caminho. Sem contar que tem uma certa interação aqui no mundo aberto. Tipo, o Mario ele pode também, cara, pegar uma estrela que deixa ele invencível e toda vez que ele destrói qualquer Minion dessa forma, ele ganha também um pouco de experiência. Eu não tenho ideia se ele pega a experiência de vários inimigos ao mesmo tempo ou só um que ele acaba encontrando no mapa. Mas isso aqui é bem da hora. Depois que ele acaba encontrando o chanceler, ele explica tudo o que aconteceu e ele começa sua busca direto em encontrar a Princesa Peach. Porém, ao sair aqui do castelo da princesa, conhecemos aqui um novo aliado, Mallow, uma nuvem que acredita que é um girino que vai se tornar um sapo. Só que ele começa a chorar porque ele tá desesperado porque roubaram uma moeda dele. O choro dele tem uma influência poderosa, fazendo com que todo lugar comece a receber uma chuva junto. Quando o Mario conhece ele, Mallow começa a ficar um pouco mais feliz e surpreso em conhecer o famoso Super Mario. Nesse caso, a chuva acaba parando, então o Super Mario começa a querer ajudar ele a encontrar a sua moeda perdida. Ela foi levada aqui por um larápio, que na verdade é um jacaré que rouba bastante com sua gangue. Como ele é bem veloz, o Mario tem que chegar de surpresa por trás. E a batalha contra ele é complexa, já que ele tem um saco cheio de itens roubados que ele usa para poder recuperar e enchendo bastante a sua vida, sem contar de que ele também fica trazendo armadilhas e bombas para atacar todo mundo. O legal desse jogo é que aqui tem uma barra de especial que você pode encher, que nesse caso, como ainda tem apenas 2 bonecos, serve apenas para chamar e invocar o poder do Toad, que é um baú aleatório, bem semelhante ao que acontecia lá no Mario Bros 3, que pode gerar um ataque, que pode gerar uma cura, que pode dar um bônus de defesa, um bônus de ataque, mas por enquanto tudo bem. Depois que o Mallow recupera aqui a sua moeda, ele volta aqui junto com o Mario para o castelo da Princesa Peach e descobre que todo o reino começou a ser atacado por vários Shy Guys, que estão aqui num pula-pula. Chegando aqui no castelo, descobrimos que ele foi invadido pelo Clay Morton. E com a magia de Mallow, que é influenciado pelos elementos da chuva e trovão, eles conseguem vencer essa criatura e deixar um pouco o reino dos cogumelos em paz. Pelo menos por enquanto. Super Mario consegue pegar uma nova estrela, mas ele não sabe exatamente o porquê disso, e muito menos o motivo dela estar sendo guardada pela gangue Smith. Mas o Mario precisa seguir com a sua jornada. Então ele acaba entrando aqui na região dos esgotos, enfrentando aqui vários inimigos bem esquisitos, como um rato funkeiro e até mesmo a sombra. O que implica nele é que ele é um inimigo especial, que normalmente você só consegue dar mais dano usando golpes especiais, que nesse jogo não existe uma barra de HP, mas sim uma barra de flor, que é compartilhada entre todos os trios de personagens. Além disso, quando você acaba subindo de nível, você pode ganhar um bônus extra, que você pode escolher entre força, magia ou até mesmo vida. E isso varia de personagem a personagem. No meu ponto de vista, eu acredito que o Mallow é melhor para magia e o Mario é o mais equilibrado entre os três. Esse cenário aqui é apenas um easter egg praticamente, porque você acaba passando por tudo que aquilo que era o conceito de uma fase subterrânea do Super Mario. Mas o Mario acaba enfrentando aqui um inimigo que tem um formato meio de cachorro. Tudo isso para poder apertar um botão que acaba inundando todo o esgoto, levando aqui o Super Mario de volta, cara, para uma cachoeira, que começa aqui um belo de um minigame. Aqui o Super Mario pode ficar caindo dentro de algumas pontes e também algumas cavernas, que tá muito bem animado de forma bem tosquinha, incluindo uma moeda sapo, que serve para poder comprar itens especiais. E dá pra ficar nadando, só que depois o Mario acaba sendo jogado pra cima de barris para pegar um pouco de moeda e escapar dos ataques dos Chip Chip, que são aqueles peixes. Lá, ele acaba chegando aqui num pântano, onde acaba encontrando a família do Mallow, um monte de girinos na verdade.
Aqui encontramos o seu pai, que é um sapo velho, e a grande verdade é revelada. Sim, meu amigo, o Mallow não é filho dele. Na verdade, o Mallow ele foi adotado por um sapo gigante, ancião e sábio, e ele foi criado como um girino, e ele acreditava que era um girino. E ele aqui acaba dando algumas informações e verdades impressionantes. Primeiro, ele acaba avisando que a Princesa Peach não tá presa na fortaleza do Bowser, e avisa o Mario que a Gangue Smith é uma ameaça muito maior do que ele já enfrentou no Bowser. E ele fala sobre um estranho efeito de que estrelas cadentes estariam caindo pelo céu, e que essa estranha chuva de estrelas cadentes, na verdade, são desejos que as pessoas fazem de bom coração, que podem se realizar ou não. Então Mario e Mallow continuam seguindo aqui a sua jornada, passando aqui por lugares bem estranhos, como por exemplo a Roseway, que tem blocos que se movem, enfrentando flores que têm nomes parecidos com processadores de celular. Inclusive, também dá pra perceber que o Bowser está tentando criar sua armada para poder se vingar da Gangue Smith e recuperar a Princesa Peach que ele tinha sequestrado. Só que o Mario acaba chegando aqui na Cidade das Rosas e descobre que várias flechas estão sendo jogadas do céu, ferindo todos os Toads que moram por lá, paralisando praticamente todo mundo. E dentro de uma hospedagem, lá ele acaba conhecendo uma mãe e seu filho que estaria brincando com brinquedos bem peculiares, tipo a turma do Mario é o merchandise aqui dentro do Reino dos Cogumelos. Só que ele não só quer brincar com o trio aqui mais conhecido, mas também quer mostrar o seu brinquedo que pra ele é um dos mais especiais. Um boneco chamado Geno. Mas o Mario tá muito cansado depois de um golpe que ele tomou brincando com essa criança, então ele vai dormir. Só que nessa mesma noite, assim como o Pinóquio, uma estrela cadente, uma energia vem e surge, iluminando aquela casa à noite e escolhendo entre todos os brinquedos o Geno para poder dar uma nova vida e ajudar o Super Mario na sua super jornada para salvar o dia. Quando o Mario acorda, ele acaba descobrindo que a criança saiu louca, falando que o Geno tava andando pela floresta, e a mãe repreende ele, falando que o filho tá louco, tomando muito todinho. Mas o Mario começa a investigar a fonte de todas as flechas que acabam caindo na Cidade das Rosas, entrando aqui numa super floresta, enfrentando até mesmo coitados Donkey Kongs que estão aqui acorrentados. Ele avista o boneco e que fica perseguindo ele, escapa de um monte de flechadas e acaba descobrindo a verdadeira fonte de todas as flechas que estavam caindo do céu. Tem uma criatura aqui que tem um formato de arco meio lunático e seus soldados que são um monte de flechas. E eles estavam atrás, na verdade, de uma estrela verde. Porém, no momento que eles conseguem recuperar essa estrela, Geno aparece aqui e começa a lutar contra essa criatura. Então o Mario começa a correr atrás para poder ajudar o Geno nessa luta, já que tá completamente injusto, escapando aqui de várias flechadas do céu. E é aqui que começa a luta contra o Bowyer, formando aqui o trio de amigos que, junto com o Super Mario, são novos personagens. O seu poder, cara, como chefe, é basicamente atacar um dos botões de comando, tipo, impedindo o ataque, impedindo o uso de item e impedindo também o uso de especial. Só que aqui, agora temos a gangue completa, então os três usam o poder de todas as estrelas, guilhotinando e acabando com essa criatura de uma vez por todas. E é aqui, meu amigo, que Mallow e Super Mario conhecem o Geno. E eles explicam que a Rainbow Road foi totalmente destruída graças a uma espada que surgiu do céu. E a única explicação pelo Geno estar vivo é que a verdadeira missão dele é recuperar os fragmentos das estrelas que foram destruídas no início do jogo pela espada gigante. E como o Super Mario tem essa missão, ele vai se aliar ao Super Mario por causa de um desejo e objetivo em comum. Agora a Cidade das Rosas voltou ao normal, e o Mario vai lá para poder descansar uma última jornada. E quando ele acorda, um certo personagem misterioso aparece aqui dormindo. Isso aqui é uma clara referência ao Legend of Zelda Link Awakening, aquele jogo que o Link tá dormindo. Novos caminhos foram liberados, tipo, o Super Mario agora consegue entrar no esgoto, onde tem um minigame horroroso de ficar pulando em cima de Goombas, em cima de cano, mas a ilha do Mario World 2 tá aqui. Essa aqui é Yoshi's Island, onde o Mario não entende ninguém, sério, ele não consegue conversar com ninguém, mas no momento em que ele pula no Yoshi verde, onde ele só consegue andar por aqui, ele consegue se comunicar com outros Yoshis. E claro, ele acaba também entrando na corrida Yoshi, porque, cara, tem o Yoshi aqui super punk e estiloso usando óculos escuros, que você tem que ficar apertando botões no momento do ritmo certinho. Quando você vence, você ganha aqui alguns biscoitos Yoshi, que é pra poder invocar ele no meio da luta, mas a real não funciona muito bem contra chefe não. De lá, chegamos aqui numa cidade das topeiras, onde tem muita construção subterrânea, mas tem aqui uma família de topeira que tá completamente
desesperada. E o Mario acaba investigando isso e descobre aqui, cara, que meu amigo, o Bowser tá preparado pra guerra, querendo enfrentar um ser chamado Booster. Só que o Mario acaba descobrindo que tem um fragmento de estrela que estaria ali dentro da própria caverna das minas. Então ele começa a investigar lá e também ajudar uma família que descobriu que a sua filha e seu bebê estão presos lá dentro das minas e que teriam um larápio atacando por lá dentro. Aqui é um lugar bem marcante porque você consegue usar a estrela do Super Mario de novo e dá pra farmar muita experiência, cara, porque tem muita bomba aleatória aparecendo aqui. Aqui o Super Mario acaba ficando um pouco cansado porque ele bateu a cabeça e desmaiou, mas a gangue do Croco volta a aparecer e rouba os itens e dinheiro do Mario. Claro que a turma do Mario vai atrás do Croco e acaba vencendo esse crocodilo. Não só isso, mas também consegue pegar aqui a grande bomba, o que acaba liberando um pouquinho o caminho. E encontramos aqui um bicho meio pavio curto, que tenta ter uma certa semelhança com uma bomba, e é o Putinello. Os ataques dele são basicamente invocar bombas e explosões, e ele fica invocando bombas cada vez maiores. Tanto que no final, ele acaba invocando aqui um Bob-Omb tão grande, mas tão grande, que a turma do Mario fica de boa justamente porque ele não a ativou, e muito menos tá pronto a explodir. Só que uma pedra cai em cima dele, ele é ativado, e todo mundo cai na explosão. Mesmo pintados de preto, eles ficam bem. E lá encontram aqui o terceiro fragmento de estrela. No final, o Super Mario acaba descobrindo aonde as duas topeiras estavam presas. A filha e o bebê estão aqui, pronto pra andar de kart, num minigame 3D que, pelo amor de Deus, nesse jogo tá muito insano. Você pode pegar aqui alguns cogumelos pra dar um turbo e tem que tomar muito cuidado na hora de frear e acelerar, justamente pra poder, claro, não sair muito pra fora das minas e carrinho de trem. Depois de pousar com o carrinho de trem de forma bem conveniente em cima da casa, quebrando o teto, a família fica reunida e agora tá tudo bem. Mas o Super Mario acaba sendo abordado pelos Nifster, um trio de Shy Guys aqui com máscara de gás que estão caçando um certo inseto pra levar pro seu chefe, o Booster. Só que o Mario começa a ir atrás deles, atrás das montanhas, porque o Booster era o alvo que o Bowser estava mencionando antes. Chegando lá na torre do Booster, o Super Mario acaba encontrando o Bowser. E aqui é revelado que a princesa Peach, na verdade, foi sequestrada por lá. Ela tá no topo da torre, ouvindo vozes do Mario e Bowser, e que ela estaria sendo mantida por lá como prisioneira porque o Booster quer casar com a princesa Peach. E o Bowser tá louco pra casar com ela, e ele não quer que esse casamento role. Então, usando aqui um pouco da sua sagacidade e também força bruta, ele dá uma cascuda em cima da porta, abrindo a passagem pra torre. E sim, ele acaba entrando aqui pro time. Vou te falar que dentro desse time, meu amigo, o Bowser é um dos melhores personagens de combate, porque, cara, ele tem um dano físico muito forte. Não dá pra falar isso da magia, mas, cara, o nível de ataque físico dele é inacreditável. Sério, o dano dele é muito mais alto às vezes do que o próprio Super Mario. A torre aqui do Booster é bem maravilhosa, porque, cara, dá pra poder enfrentar um monte de inimigos, inclusive alguns bonecos, que além de esquisitos, carregam uma marreta na mão. Mas, olha só, o especial aqui, usando o Geno, por exemplo, com o Bowser, ele é diferente. Eles fazem um ataque de estrelas cadentes do céu, e é bem legal. Inclusive, perseguindo o Booster aqui nesse prédio, meu amigo, tem até um easter egg. Em uma das partes que o Super Mario passa por trás de uma parede, o Mario acaba virando aqui uma versão mais Nintendinho dele, que é engraçada, mas tudo bem. Subindo aqui toda a torre, o Super Mario acaba encontrando a princesa Peach, que tá presa por lá. E a gangue do Booster está aqui, cara, investigando e também treinando um pouquinho da cerimônia de casamento, onde um deles acaba colocando aqui a Peach na cabeça pra representar a Peach, e o Booster tenta fazer com que o seu casamento seja, tipo, muito bem feito. Esse moleque aqui é bem mimado, e de certa forma, ele acaba me lembrando o Wario, sabe? Só que é só isso mesmo. Super Mario aqui tá escondido atrás das cortinas, tentando escapar aqui dos Shy Guys esquisitos, mas ele acaba sendo, tipo, descoberto. O Booster acaba fugindo, levando aqui a princesa Peach embora. Porém, dois palhaços começam a atacar aqui o trio, bem na região onde a princesa Peach estava presa. Um deles aqui fica fazendo malabares em cima de uma bola, atacando com uma corneta, deixando todo mundo meio que sem a capacidade de usar especial, e o outro ataca com duas facas, que não é tão difícil assim. Depois, quando eles vencem, eles pulam direto da torre pra poder perseguir a princesa Peach, enquanto o Booster tá correndo aqui em cima do morro, onde rola aqui o grande minigame de escapar de cima de um monte de barris, pegando aqui algumas flores que a princesa Peach acaba dando pro Mario, que serve pra poder aumentar a barra de especial do jogo, e escapando do Shy Guys das máscaras de gás. O legal é que nesse cenário dá pra ver o Reino Cogumelo e também dá pra ver, cara, o castelo do Bowser que tá, tipo, emitindo uma luz, uma aura um pouco mais avermelhada. Chegando aqui de volta ao Reino Cogumelo, o castelo da Peach tá completamente trancado e ninguém pode entrar, só por uma saída que tá na traseira. Lá o Super Mario começa, cara, a fugir e atacar, tipo, algumas portas junto com outros Shy Guys burros que, de certa forma, acabam ferrando com a cerimônia de casamento, tipo, jogando aqui 4 acessórios da princesa Peach ao redor da sala. Aí o Super Mario pega tudo de volta, né? Desde a coroa, bracelete, tudo que for. E aí, quando ele vai conversar com a princesa Peach, é um momento épico onde começa a
luta contra o Booster. Só que antes disso, eles tentam beijar a Princesa Peach. Só que a Princesa Peach sai do lugar e adivinha? O Mario ganha o grande beijo de todo mundo. A luta contra o Booster é engraçada porque eles criaram aqui um super bolo, sabe, bem doce. E os cozinheiros Robert Bros acabam descobrindo que esse bolo na verdade tá se movendo, como se estivesse ganhando vida. E não é à toa, ele tá ganhando vida. Então o Mario começa a lutar contra essa criatura e no final, cara, o Booster aparece aqui no meio da luta e diz que não gosta do tamanho do bolo porque ele ficou pequeno por causa da luta e tal, mas ele acaba comendo o bolo e acaba com a luta de uma vez por todas. Bom, a Princesa Peach aqui está de volta ao seu palácio e o chanceler fica um pouco a par da situação toda. Mas o Mario ainda tem que seguir com a sua missão de pegar todos os fragmentos da estrela que caiu do céu. Então o que ele vai fazer? Ele segue a sua jornada. Porém, agora ele tem a ajuda não só do Bowser, mas no momento em que o Mario sai do castelo, a Peach meio que foge, sabe, das suas responsabilidades governamentais e vai ajudar o Super Mario, pulando aqui de forma graciosa, usando aqui um pedaço do seu guarda-chuva. Super Mario acaba voltando aqui pra casa do pai do Mallow, aquele sapo sábio, onde é avisado, onde pode ter outros fragmentos de estrela. E existe aqui um lugar chamado Star Hill, que seria um local mais concentrado, onde os fragmentos de estrela cadente caíram. E sim, o Super Mario pode andar entre portais criados por estrelas, coisa que é bem parecida com o que acontecia lá no mapa do Super Mario World. Tanto que alguns fragmentos de estrela acabam contando um pouquinho sobre os desejos mais íntimos e sonhos de algumas pessoas. E o Mallow fica meio bolado, porque o Mario estaria, tipo, meio que bisbilhotando. Só que aqui tem um easter egg. Tipo, se você pensa que o Luigi não tá no jogo, é porque, na verdade, tem um desejo dele pedindo forças e também mais saúde pro seu irmão. Negócio bem fofinho. Como aqui não tem nenhum chefe específico, o Mario acaba encontrando aqui o quarto fragmento de estrela, então ele segue direto pra próxima ilha. Super Mario chega aqui na Cidade dos Oceanos, que é basicamente uma cidade portuária do Reino Cogumelo. Lá ele acaba descobrindo uma lenda de que teria tipo um navio fantasma, um pirata que estaria meio que ferrando com toda a cidade e tudo mais. Mas é uma cidade importante porque você encontra um sapo vendedor que você pode comprar alguns itens com moedas sapos. Essas moedas são mais limitadas, você consegue em algumas batalhas ou explorando baús secretos no mapa, e os itens que você compra com ele é basicamente para dobrar a quantidade de experiência que você pode ganhar na batalha, duplicar a quantidade de moedas que você também consegue e reduzir o custo de magias pela metade. Ou seja, os itens que esse cara vende são os mais poderosos do jogo inteiro. O Super Mario acaba ouvindo um certo ancião da cidade que diz que um fragmento da estrela acabou caindo dentro do mar. Então o Mario vai ter que ir lá. Só que ele acaba sendo levado e puxado para dentro de um navio fantasma, onde não só tem tipo vários fantasmas e mortos aparecendo aqui, esqueletos também, mas ele precisa fazer um código, passando aqui por certas portas para descobrir o segredo dentro do navio afundado no mar. E mesmo tendo que enfrentar vários Dry Bones, a história, meu amigo, continua. Assim, se você gostou do vídeo, dá um like aqui e manda um salve nos comentários, porque o jogo é grande, meu amigo. É bem difícil ficar investigando esse navio fantasma, porque dentro dele tem algumas missões, minigames na real, que você precisa fazer, cara, para poder conseguir seguir a jornada do time do Super Mario. Por exemplo, tem uma sala que você tem que guiar uma tartaruga a empurrar uma bola, que é uma bala de canhão, em cima de um botão que tá flutuando no céu. É isso. E ninguém dá a dica. Só que pro Super Mario seguir em frente, ele vai ter que enfrentar esses mini inimigos em 6 salas específicas só para codificar uma frase que leva até o chefe da área. O legal é que nessas lutas dá para poder explorar um pouquinho mais os poderes, já que agora tem todos os 5 personagens da história jogáveis, dá pra entender mais ou menos como cada um funciona. Aqui nesse jogo tem uma barra de especial que vai enchendo conforme você vai lutando. Se você tá jogando com 2 bonecos ou apenas um, você acaba invocando aqui o Toad, que dá um poder aleatório, mas quando tá em trio, meu amigo, aqui é a melhor coisa que tem. O trio dos novos personagens, Guardiões das Estrelas, com Mario, Geno e Mallow, é com ele surfando aqui na Rainbow Road e depois lançando aqui um ataque coordenado em cima de uma estrela cadente, que vai em forma de explosão em área. A união do Geno, Bowser e Mario faz com que o Bowser arremesse os dois no céu, Super Mario dá o impulso e o Geno lança uma metralhadora de estrelas cadentes. A união do Bowser com o Super Mario e Peach faz o Bowser virar o Spine Shell, aquele espinho que atingiu o primeiro jogador do Mario Kart 64, e o Mario dá um chute. E a Peach ajuda aqui jogando uma estrela, deixando ele invencível dando um dano em área. A união do Mallow, Super Mario e Bowser faz o trio voar na cara do palhaço, aonde o Mario lança bola de fogo, Mallow lança bolas de gelo e o Bowser termina com uma
grande explosão. A união do Mallow junto da Princesa Peach e o Mario faz com que todos eles acabem recebendo uma cura de uma chuva que enche a vida de todo mundo. A união da Peach, Geno e Super Mario faz com que eles criem um guarda-chuva gigante que cria uma proteção, aumentando aqui os status defensivos. Como esse aqui é um RPG até que bem fácil, a estratégia de defesa e cura não funciona muito bem. Tipo, o Mallow eu prefiro deixar ele pra quando tem as magias mais fortes e claro, você acabe pegando tipo as moedas Sá pra poder pegar um acessório, um anel flor. Isso faz com que ele carregue magias gastando a metade do que deveria gastar de flores. Ou seja, ele fica muito mais interessante. Na real, isso vale pra todo mundo. Mas assim, eu acabei meio que querendo jogar muito mais de Bowser e Geno, na maioria das vezes, porque eles são os que mais dão dano nesse jogo. Inclusive, é muito engraçado, cara, ver o Bowser aqui com uma luva de arremesso e ele arremessa o Mario como uma arma. Aqui o Super Mario acaba encontrando o Rei Calamari, que é uma daquelas lulas gigantes que acabou naufragando o navio. Quando o Super Mario consegue vencer, o caminho tá um pouquinho mais livre. E na área mais profunda do navio, ele acaba encontrando aqui um grupo de piratas que tem um formato bem peculiar, o que acaba lembrando um tubarão. Ele conhece aqui o Capitão Johnny, que acaba reivindicando como seu tesouro o pedaço da estrela. Então o Super Mario luta contra ele, que depois de vencer, ele consegue aqui mais um fragmento, se tornando aqui o 5º fragmento de estrela. Só que no momento em que o Super Mario volta pra cidade, o ancião acaba meio que prendendo ele. E aqui é revelado um grande segredo. Ele se chama, na verdade, Iradovish, um membro da gangue Smith. E ele disse que o seu plano era enganar o Super Mario pra fazer o Super Mario caçar o fragmento da estrela. Então ele começa a fugir. Só que como ele não tem como fugir, porque não tem nenhum veículo, ele resolve nadar. Só que o Johnny aparece aqui e encurrala ele. Então não tem outra saída a não ser correr e lutar aqui no pôr do sol. Uma das lutas mais genéricas do jogo. Assim o Super Mario recupera o fragmento da estrela, e agora que a influência da gangue Smith foi totalmente dizimada, o Super Mario consegue salvar a cidade do porto. E ele acaba conhecendo aqui quem é o verdadeiro ancião da cidade, que acaba avisando que a próxima estrela estaria caída dentro da cidade monstro, um lugar que é povoado por monstros um pouco estranhos. Então Super Mario começa seguindo aqui a sua jornada até essa cidade monstro, passando em lugares como montanhas, desertos, o Templo Belome, onde dá pra enfrentar esse bicho que lembra um cachorro de novo, e aqui finalmente chegamos na cidade monstro. A cidade monstro basicamente fica dentro do lugar que é conhecido como a Land End, o fim da região. Esse lugar aqui é interessante porque acabamos encontrando capangas do Bowser trabalhando aqui diariamente como, sabe, cidadãos do bem, conservadores e patriotas. Tanto que aqui também é um dos melhores lugares pra poder pegar, cara, equipamentos para o Bowser, coitado. E dentro dessa cidade, eles acabam descobrindo que precisam encontrar um ser chamado Sargento Flutter, que vive dentro de um vale dos feijões, e que precisa subir pra lá, que é um lugar onde você sobe naqueles galhos que o Mario subia nos jogos antigos. É a famosa história do pé de feijão. É engraçado que aqui tem aquelas famosas tartarugas que estão um pouquinho sobrepeso. Ai, galerinha, vamos comer lanche, vamos comer lanche. De lá, o Super Mario acaba chegando no Reino dos Céus, chamada Nimbus Land, onde dá uma impressão de que a verdade é que o Mallow veio dessa região aqui. Lá, o Mario conhece a Valentina, uma assistente da realeza, e avisa que o Rei Nimbus está completamente doente e que ele não seria capaz de realizar os seus deveres reais. E ela apresenta aqui um gigante pássaro, aonde ele é coroado como Príncipe Mallow, que tá perdido há muito tempo. E aqui é um pouco suspeito, né, já que esse pássaro não tem nada a ver com os habitantes dessa região. E a Valentina ainda disse que o príncipe quer se casar com ela, o que tornaria ela a Rainha Nimbus. Bom, tá na cara aqui que o Mallow é o verdadeiro príncipe dessa região e ele não tem nenhuma informação disso. Na real, ele tava vivendo fora dessa região há muito tempo. E um dos membros da cidade, o Gorro, aparece por aqui e acaba avisando que o Mallow é o príncipe perdido da cidade Nimbus e que, de certa forma, ele vai ajudar todo mundo a entrar dentro do castelo para poder reivindicar o seu trono, aonde até mesmo o Super Mario acaba se pintando de dourado para virar uma das estatuetas. É daqui que surge aquele pequeno minigame de teste, aonde o príncipe falso testa a resistência de cada uma das estátuas de ouro, só que o Super Mario pula no momento certo pra não tomar porrada. Só que lá, o Super Mario, investigando esse prédio, acaba encontrando aqui um ovo gigante, que na verdade contém o Birdo dentro dela. Quero café! E ela trabalha pra Valentina. Então rola aqui uma luta que é basicamente um easter egg gigante. Então, chegando aqui numa sala real, o casal fake da realeza começa a fugir depois que o Mario e o Mallow desafiam eles pra uma batalha. Só que todo mundo acaba perseguindo eles. E é nesse momento que o Super Mario acaba lutando contra a Valentina e o pássaro Dodô. E quando eles conseguem vencer, a Valentina acaba fugindo. Só que eles acabam caindo dentro da torre do Booster. Depois disso, eles conseguem salvar o rei e a rainha da região de Nimbus, que são os
verdadeiros pais de Mallow, e eles têm informações do fragmento da estrela, que teria caído numa região mais vulcânica. Então todo mundo salta aqui das nuvens, o que faz com que a turma do Mario acabe caindo numa região cheia de vulcões. Isso aqui é uma clara referência a qualquer outra fase de lava que já apareceu em outros jogos do Super Mario. Inclusive dá pra encontrar aqui um Toad Punk. O qual é, mano? É mó cheirão de tiro isso daqui, mano. E alguns inimigos em formato de lava, que são geniais, cara. Mas, poxa, o Mario fica matando bicho de fogo com um pulo. No jogo original, ele não faz isso não. Só que no topo daquele vulcão, o Super Mario encontra aqui um quinteto super ultra poderoso e colorido, dentro de sua aeronave, querendo lutar contra todo o mal. Esse aqui são os Axon Rangers, justiceiros membros da Gangue Smith, que atacam com machados, aonde acabam travando aqui uma grande batalha dentro do seu navio. Meu amigo, isso aqui é genial, porque eles são uma clara referência aos Power Rangers, com direito a Megazord e tudo. Bom, pelo menos a aeronave, né? Quando o Super Mario consegue vencer o grupo, eles praticamente explodem, como qualquer Power Ranger. E aqui, meu amigo, o Super Mario consegue pegar a 6ª estrela, ficando cada vez mais próximo do final da história. Agora é a reta final para poder pegar a última estrela do Super Mario. A turma do Super Mario volta pro reino de Nimbus e falam com os pais de Mallow. E de lá eles têm o plano de voltar pro velho castelo e fortaleza do Bowser, que tá até esse momento inacessível. E eles oferecem aqui uma certa carona, um Lactu meio taxista usando uma nuvem. Então, enquanto eles estão voando aqui de Uber, todo o reino cogumelo fica avistando a visita do Super Mario indo pra sua missão final. Dentro do castelo do Bowser, dá pra perceber que ele tá um pouquinho diferente. Os inimigos ficaram bem mais poderosos. A armada do Bowser tá muito mais insana do que nunca. Até o Goomba mudou de cor, tanto que encontramos aqui um super espadachim que tá na sala do trono do Bowser. A luta acontece que nem no começo do jogo. A diferença é que os Shy Guys seguram aqui, cara, o candelabro. E quando eles conseguem vencer, bom, o candelabro deles começa a subir, como se fosse um elevador. E todo mundo fica dançando aqui um bom funk. E é aqui que eles enfrentam finalmente o Exor, aquele que teria destruído a estrela, dividido em 7 fragmentos e tomado pra si a fortaleza do Bowser. Quando eles conseguem finalmente vencer o Exor, a boca dele se abre, revelando ser um portal pra Gangue Smith, na verdade, pra velha fábrica deles. Bowser fica bolado porque ele só queria o castelo de volta, mas ele vai ter que seguir nessa jornada até o final. Esse lugar aqui é uma outra realidade, parecendo aquele mundo paralelo da Giratina lá do Pokémon Platinum. Essa aqui é a famosa fábrica da Gangue Smith. Aliás, é aqui que eles planejam e fabricam praticamente todas as armas que usaram para poder atacar o Reino Cogumelo. Só que nesse caso, eles estão fabricando aqui cópias metálicas de outros chefes que basicamente já enfrentamos no jogo inteiro. Lá eles enfrentam os Minions, que são basicamente funcionários de toda a fábrica, para no final encontrarmos aqui o verdadeiro Smith. Esse cara praticamente usa uma forte armadura e ele tem um martelo que cria e constrói suas armas como um grande ferreiro. A luta contra ele é completamente insana, porque além dele ter tipo uma habilidade muito hábil com o seu martelo e invocar vários inimigos em forma de cópias metálicas, ele também consegue transformar a cabeça dele em outras formas. Ele tá aqui com a forma de rei, quase um sábio. A segunda forma dele é como se ele fosse, sei lá, um bicho com uma cabeça meio desengonçada. Outra é a cabeça em forma de tanque. Uma parecendo um mago, só que eu não sei se a cabeça é no meio ou em cima. Tem uma cabeça aqui mais protegida. Me lembrou aquele episódio dos Padrinhos Mágicos, quando tentavam esconder a feiura do Cosmo. E no final, quando ele é derrotado, toda a sua fábrica é completamente destruída. E assim, a turma do Super Mario consegue pegar o último fragmento da estrela, completando aqui os 7 fragmentos restantes, o que dá o fim para a jornada do Super Mario dentro do Super Mario RPG. E aqui, com a missão cumprida, o Geno não precisa mais trabalhar. Então a estrela cadente que dava energia ao Geno, na verdade deixa o seu corpo. O que dá a entender que a entidade do Geno, na verdade não é o boneco, mas sim a estrela cadente que possuía o seu corpo. Então ele volta a ser aquele pequeno boneco como o Mario conheceu, mais rebaixado que o Mario rebaixado. Agora que a estrela cadente voltou ao seu poder, ele usa sua influência para poder ativar os 7 fragmentos, criando aqui aquela estrela cadente de Star Road novamente. A turma do Super Mario vê isso à distância no céu, o Exor deixa o castelo do Bowser, o Geno volta a ser um brinquedo daquele Toad hiperativo, o Croco começa a fazer corridas contra os Yoshis e acabam perdendo, os monstros vivem em paz na cidade monstro, o Johnny tá aqui querendo ser o rei dos mares, o Bowser tá trabalhando na manutenção do ataque ao seu castelo, Mallow se torna aqui o príncipe de Nimbus e a turma do Super Mario fica feliz pra sempre. Até o próximo RPG que, na teoria, seria o Paper Mario, mas é um universo alternativo. Meu amigo, essa aqui é a grande história de Super Mario RPG. Será que esse jogo valeria um remake? Bom, na minha opinião, sim, porque Super Nintendo tá velho pra caraca. Mas ele tem aqui uma batalha extra contra o Culex, um vilão que apareceu lá nos Final Fantasy que está aqui retornando como um extra pra batalha mais difícil do jogo. Sem contar que você pode batalhar contra todos os outros chefes de uma maneira bem mais difícil, se você quiser mais desafio. É isso aí. Muito obrigado a todo mundo que
que já viu esse vídeo, tem mais vídeo de história de jogos do Super Mario, alguns RPGs também. Entra aí que o link tá na tela e na descrição. Ficarei por aqui, muito obrigado, valeu, fui e até o próximo vídeo.